Se liga no Enad! Se liga no Enad! Olá, está começando mais um Se Liga no Enad e hoje temos um tema muito especial. Vamos falar de ética, democracia, cidadania, direitos humanos e, sobretudo, inclusão. E hoje temos dois convidados muito especiais, o professor Roberto Bolognini e a professora Carla Arada, que junto conosco discutirão sobre essas temáticas tão ricas e presentes na prova de formação geral do Enad. Aliás, falando em prova do Enad, volto a esclarecer para vocês, estudantes, que a prova tem 2 blocos de questões. O primeiro bloco é composto por questões voltadas a conhecimentos gerais, ao que nós chamamos de formação geral do estudante. E o segundo bloco, ele é todo composto por questões específicas ou da área do conhecimento ou da área do curso. E para retomar nossa discussão hoje, eu gostaria de primeiro chamar os nossos convidados, como eu falei, são convidados especiais, e aí passo a palavra à professora Carla. Muito obrigado por estar aqui conosco, discutindo essa temática que é muito rica e presente no nosso cotidiano. Eu que fico feliz em poder participar, em especial de um canal que busca a criação de um diálogo e uma comunicação mais direta com os nossos estudantes. E Roberto, seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado pela oportunidade, professor Arnaldo, professora Carla. É um prazer enorme estar aqui para conversar com os nossos estudantes e, de alguma forma, contribuir para esse exame do Enad. Estou à disposição. E vamos começar, né? E começando falando de ética, cidadania e direitos humanos, essa matemática é muito presente no nosso dia a dia. Carla, fala para nós de uma forma simples, uma forma clara, né? O que é ética, o que é cidadania e o que são direitos humanos. Vamos lá, são conceitos que, apesar de um tanto complexos na sua construção histórica, estão presentes no nosso dia a dia. Quando nós falamos de ética de um ponto de vista mais prático, né, e aqui ela tem uma interação muito grande com a moral, que são todos os valores, costumes, tradições, daquilo que nós consideramos como nossos deveres, o que é bom ou mal dentro da sociedade. Ética, na verdade, é a proposição daquilo que eu devo, que eu posso, que eu quero dentro da sociedade. Portanto, é entender quais são as nossas funções e quais são os limites das nossas ações dentro desse coletivo ao qual nós pertencemos. Nem sempre aquilo que nós queremos fazer, nós podemos fazer dentro da sociedade. E nem sempre aquilo que nós podemos, né, nós devemos fazer na sociedade. Então, é entender um pouquinho dentro desse conceito. E aí acaba se ligando com o próprio conceito de cidadania. Porque o conceito de cidadania no sentido amplo é eu me conceber, me entender como pertencente a esta coletividade. É entender que eu, como indivíduo, provavelmente não conseguiria sobreviver ou, né, me desenvolver na minha solitude, porém, todavia, entretanto, eu consigo usufruir de toda a infraestrutura, toda a grandiosidade que nós conseguimos construir enquanto humanidade e que faz parte do próprio coletivo. Então, entender-se cidadão é entender qual é a nossa parcela de responsabilidade, qual é a nossa função, nosso compromisso dentro dessa sociedade. Mas num sentido estrito, mais jurídico até, cidadania em sentido mais próprio é um indivíduo que está em pleno exercício dos seus direitos políticos. E a gente já pode conectar com a própria ideia de democracia. Democracia é um tipo de regime de Estado. Traduzindo, nós temos, historicamente falando, várias estruturações, formações e construções políticas que as aglomerações de seres humanos, que hoje a gente identifica como Estados, acabaram adotando. E quando nós entendemos uma sociedade que exerce o seu poder de autodeterminação, cuja soberania não pertence a um indivíduo que vai dominar essa sociedade de forma autoritária, que são os regimes autoritários ou ditatoriais, mas que essa sociedade vai se reger pela decisão do próprio coletivo, onde todas as pessoas terão sua voz ouvida e terão sua participação garantida. Isso é um regime democrático. Portanto, ser cidadão dentro dessa democracia é justamente entender quais são os nossos direitos, mas mais importante, nossos deveres na sociedade. Entender também que a cidadania ela muda, né? Ela enfrenta uma série de mudanças, enfrenta uma série de mudanças ao longo dos tempos, de geração para geração, né? Esse conceito do que é o cidadão. Hoje nós temos um desafio da cidadania digital.
né, que é saber conviver, lidar, né, com e ter esse comportamento cidadão nas redes sociais, nas redes digitais, né? Agora, Carla, e também você, estudante, nós temos uma história viva aqui conosco, com um professor da São Judas, que é o professor Roberto, é um homem cego e um brilhante professor do nosso curso de Direito. Roberto tem aqui mais de 30 anos, né, Roberto? Exatamente, 30 anos esse ano. De São Judas, né? Sim. E aí, Roberto, conta um pouco para nós a sua trajetória, mas, sobretudo, quais desafios e conquistas que você teve enquanto homem cego. Muito bem. Eu fiquei cego com 10 anos de idade. Eu tive um descolamento de retina. É um problema familiar. Eu tenho outras pessoas da família também que ficaram cegos. Meu pai, por exemplo, com 47 anos, ficou cego. E numa época, professor, que não havia efetivamente legislação para a inclusão. Nós estamos falando de 1975. 77 eu voltei a estudar, ingressei numa sala de aula que só eu era cego e sequer existiam livros em braille. E assim foi uma trajetória muito difícil, porque para terminar o ensino fundamental e médio, que na época era ginásio e colégio, foi um desafio efetivo. A minha própria professora de braille dizia para mim que não seria possível eu chegar à universidade pela dificuldade. Não obstante, eu chegando à universidade, Mackenzie, eu fui perguntar para um diretor o que a faculdade faria. E aí ele foi objetivo e disse: o cego é você, não é a universidade, é você que tem que se adaptar. E aí eu vi efetivamente a dificuldade que eu teria. Gravava meus livros todos em fita cassete para eu poder ler. Os livros de direito são livros espessos, de muitas páginas. Não obstante, em 1990 eu me formei, não cheguei a pegar uma ADP na universidade, de nenhuma disciplina. Em 91 estava com a carteira da ordem, fui fazer mestrado na PUC, não tinha nem dinheiro para fazer inscrição. A doutora Tereza Alvim fez a inscrição e eu passei no exame objetivo e subjetivo na entrevista. Fui ministrar uma aula dentro do curso de mestrado e aí eu comecei a crescer, porque na aula do professor Arruda Alvim eu fui muito elogiado. O meu projeto de aula virou artigo e eu acabei tendo esse artigo publicado e aí eu ganhei uma bolsa do governo, as coisas foram melhorando. Foi a primeira vez que eu pude ter uma secretária para me auxiliar. E quando eu estava terminando o mestrado, antes de efetivamente defender a minha dissertação, me apareceu uma oportunidade para dar aula, um colega me indicou, e a universidade, eu não vou falar qual é, uma questão de respeito à instituição, o diretor na época não deixou eu ministrar aula porque eu era cego. E aí foi um momento muito difícil, eu quase desisti, e olha que eu sempre tive uma resiliência muito grande, mas o meu pai me estimulou, falou: não, filho, você vai vencer na vida, eu tenho certeza. E aí eu liguei para um professor do Mackenzie, contei a ele, ele falou: olha, eu não estou mais no Mackenzie, mas estou na São Judas, e tem um diretor que foi seu professor, Dr. Paulo Guilherme de Almeida. Abriram a oportunidade aqui na universidade, e daqui eu decolei. São 30 anos como professor, já passei por 11 instituições, 2 inclusive públicas, e advoguei 35 anos, agora eu estou mais na parte de consultoria. Então, Arnaldo, arrematando, até 1988, com a Constituição que vigorava, na época da própria ditadura, que era a Constituição de 67 e a emenda de 69, não havia prerrogativas de proteção às pessoas deficientes. A única disposição que existia era a emenda 12 constitucional, que dizia que todo deficiente tem direito a ensino, direito a ensino especializado e gratuito. Pós-Constituição de 88, a coisa muda. A nossa Constituição é uma Constituição social e humana, reconhecida. E aí começam a surgir as prerrogativas de proteção da pessoa deficiente, e nós temos uma lei, que é a Lei 13.146 de 2015, que determina inclusão
acessibilidade em várias áreas, da saúde, da educação, do transporte, do trabalho, da previdência. Funciona efetivamente? Não. Infelizmente, ainda não. A legislação existe, mas ela é desconhecida pelo próprio deficiente e pela própria população. Então, embora ela tenha vigência, ela não tem uma eficácia efetiva. E a gente precisa trabalhar nesse sentido, daí a importância até da questão no próprio ENAD, para que efetivamente nós possamos, todos nós, alunos, estudantes, professores, deficientes e não deficientes, trabalhar conjuntamente para que a legislação efetivamente tenha eficácia e a inclusão tão sonhada realmente ocorra. Então, Roberto, você traz aí uns desafios. É interessante, a gente ficou todo mundo aqui no estúdio de boca aberta, ouvindo uma aula em poucos minutos de inclusão e de mudança na sociedade, né? Aliás, tem uma coisa interessante, que quando a gente estuda democracia e ciência política, a Constituição de 1988 no Brasil é um grande marco para uma mudança, né, de uma legislação menos social e com a Constituição uma legislação muito também voltada ao social. Então você traz uns desafios que eles não estão somente desafios estruturais, né, da infraestrutura de uma cidade inclusiva, mas, sobretudo, os desafios relacionais, essa representação que a sociedade ela tinha em determinado momento sobre o que é ser uma pessoa com deficiência e no teu caso, uma pessoa cega, né? Sim. E aí, Carla, falando assim sobre que lições os nossos alunos ou qualquer outro estudante, ouvindo o professor Roberto, levam, né, para a sua prática profissional, e também o seu exercício da cidadania, pensando, né, na criação de uma sociedade mais inclusiva. Primeiro que eu acho que já é uma honra e um privilégio muito grande nós termos a oportunidade de conviver com um ser humano iluminado como esse, né, que mostra pra gente que, independentemente das vicissitudes que encontrem-se, tanto na sociedade quanto no que ele teve que lidar com a perda da visão ainda criança, ele não entendeu que isso seria uma barreira para o desenvolvimento, para o crescimento e, mais importante, para o papel que ele traduz na sociedade. Então, o professor Bolonin, ele é uma prova viva do exercício ético do ser humano, né? Que enquanto indivíduo, ele como professor cumpre ali o seu papel, a sua função, né? Não apenas traduzindo um plano de ensino, mas atendendo a toda uma função social a que todos nós, né, cabe. Então, quando a gente fala de uma sociedade democrática, é importante a gente entender que o nosso direito à isonomia, que vem previsto na nossa Constituição, e nesse sentido a Constituição de 88 não inovou, é um direito que já vinha sendo replicado em outras constituições brasileiras, que já vinha sendo debatido internacionalmente como um direito humano de forma universal, né, desde ali da Liga das Nações Unidas em 1919, presente na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que traduz os direitos que são intentados pelas organizações do mundo, das Nações Unidas, que fora criada em 1995 com a Carta de São Francisco. Essa igualdade é entender que todos nós temos direitos e deveres de forma isonômica, mas nós já temos maturidade de entender que igualdade não anula diversidade. E, portanto, cada um de nós é diferente nas nossas próprias particularidades, né? E vão existir pessoas que talvez, né, precisem de acessos um tanto diferentes, mas que também tenham contribuições diferentes, né? Então, da mesma forma que um piso tátil, que um livro traduzido para braille, que uma literatura trazida também em áudio vai incluir as pessoas que tenham algum tipo de impedimento visual, essas pessoas também vão ter outras inúmeras vantagens e acréscimos que vão, né, nos fazer crescer coletivamente em sociedade. Então, inclusão não é simplesmente um ato de generosidade, é um ato de inteligência, de entender que isonomia não é antônimo de diversidade. São dois conceitos que precisam ser congregados simultaneamente na sociedade, inclusive para que a gente consiga ter um desenvolvimento ainda mais profundo. Porque se todos fôssemos iguais, né, que triste seria a vida e que estagnada seria a sociedade. E, Arnaldo, rapidamente, a questão da inclusão
dessa diversidade, de ser deficiente, é muito relativa. Então vamos fazer vou utilizar você como parâmetro. E isso vale para quem nos ouve e nos vê. Perante você, eu tenho uma deficiência, que é a cegueira. Você, perante mim, tem uma deficiência, porque o meu tato é muito mais aguçado que o seu. Então, em verdade, toda a sociedade é deficiente. Só que algumas deficiências, elas são mais efetivas. É óbvio que a cegueira, ela ressalta muito mais do que uma deficiência tátil, porque 90% da nossa vida é visual. Mas é importante entender que todos nós somos deficientes. A deficiência, ela resulta de uma comparação entre pessoas. E nós temos histórias, né, de outras pessoas cegas. Tem um cantor na Amazônia que é cego e ele canta uma música que a sensibilidade está acima da paixão porque ele alcançou o amor, né? Então, somente a sensibilidade faz com que ele sinta as pessoas, que ele entende o amor que essas pessoas têm pela sua cultura, pela sua arte, enfim, né? Me veio muito na mente agora me veio o Davi Assayag, que é um cantor lá de Parintins, na Amazônia. Mas eu queria voltar aqui ao contexto. Você tem mais de 30 anos de professor, né, como professor. Sim. Logo, a mudança na sociedade, né, como a própria Carla traz, passa pela educação. E, enfim, nós temos infinitas políticas públicas voltadas à educação inclusiva, à educação cidadã, né? E, Roberto, a partir da tua experiência como professor em sala de aula, em contato com os estudantes, como é que você vê essa educação inclusiva voltada, né? Ou, na sua visão, a educação inclusiva, ela fortalece a democracia, ela fortalece o exercício de uma cidadania plena? Sem dúvida. A educação abre portas, a educação determina caminhos que transformam os indivíduos e transformam as pessoas. O grande problema da educação inclusiva é que se confunde muito. Educação inclusiva não é apenas colocar um deficiente juntamente com outras pessoas que não são deficientes. Acima de tudo, é eliminar barreiras, acessibilidade, eliminar barreiras estruturais na comunicação, na arquitetura e principalmente barreiras atitudinais. O grande problema do Brasil ainda são essas barreiras atitudinais. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes têm preconceito, e o pior preconceito, o velado, aquele que a pessoa não pode se defender. Então, nas minhas palestras, tanto no ensino fundamental e médio, no meu projeto aqui da universidade, que é o Universo Gênero LGBTIQIA+, e a diversidade, quando eu vou, junto com os meus alunos do projeto, em escolas, eu friso muito essa questão quando entra na questão da deficiência. Que a escola não é só abrir as portas, a escola tem efetivamente que eliminar as barreiras e adaptar o ambiente. Isso tem que ser da pré-escola, lá da criancinha que está entrando, até a pós-graduação. Porque educando as crianças desde o início a não ter preconceito, a entender a diferença do outro, seja qual for a diferença, nós vamos construir um país aí sim, inclusivo. Não sei se eu vou ver esse país inclusivo, eu tenho 61 anos, mas eu tenho certeza que enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou estar lutando por isso, para essa inclusão, para que efetivamente as pessoas possam, Arnaldo, desfrutar da vida, vencer na vida, profissionalmente, familiarmente, como eu venci. E é isso que eu desejo a todos os deficientes. E espero em Deus que um dia nós possamos chegar nesse ponto. Roberto, você acha que esse olhar inclusivo do estudante ajuda ele a responder às questões
que aparecem, que estão presentes na prova do ENAD, voltadas às questões sociais, de responsabilidade social, de inclusão, de cidadania e ética? Não tenho dúvida, não tenha dúvida disso, porque ética, cidadania, direitos humanos, não é? Que a professora Carla colocou com brilhantismo e democracia, todos esses aspectos, eles vão desembocar na inclusão. Não dá para falar em inclusão sem democracia, não dá para falar em inclusão sem cidadania, não dá para falar em inclusão sem ética, sem direitos humanos. E é efetivamente necessário que o estudante que vai enfrentar a avaliação do ENAD, que é tão importante para ele tem que ter consciência e conhecimento dessa questão da inclusão. Como é que ele vai ter conhecimento? Refletindo a respeito da educação e olhando para o lado e observando que tem pessoas diferentes que têm que ser efetivamente respeitadas. Nós estamos falando aqui de diversidade para deficientes, mas isso aqui se estende. Se estende à questão de raça, se estende à questão de sexo, se estende até à questão da própria mulher, que infelizmente ainda, em muitos setores da sociedade, é discriminada. Então é importante que o aluno do ENAD tenha consciência da questão da diversidade e até pesquise mais profundamente essa questão da diversidade e da inclusão, que é um tema recorrente, tanto no ENAD, como em concursos públicos, como em exames da OAB, etc. E nós temos um bloco aqui no nosso programa, que é o desafio do ENAD. São questões enviadas pelos nossos estudantes, muitas questões, inclusive, dos ciclos anteriores do ENAD, e que eles enviam para os nossos convidados. Tem uma questão, Carla, que é de múltipla escolha. Essa questão, ela está presente na prova dos cursos de comunicação. É uma questão sobre ética, sobre cidadania e sobre democracia. Eu vou ler exatamente como é a questão. Durante um debate universitário, estudantes discutiram a importância da liberdade de expressão. Um grupo defendeu que todas as opiniões deveriam ser aceitas sem restrições, inclusive discursos que reforçam preconceitos. Outro grupo argumentou que a democracia exige o respeito aos direitos humanos e que não se pode confundir liberdade de expressão com permissão para discriminar. A partir do texto, pode-se afirmar que, alternativa a democracia se fortalece quando há liberdade de expressão sem qualquer limite. Alternativa B, discursos de ódio estão protegidos como forma de legítima de expressão democrática. Alternativa C, a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade ética e respeito aos direitos humanos. Alternativa D, o combate à discriminação compromete a pluralidade de opiniões. Vamos lá, professor. Em gabarito, nós iríamos aqui, para a alternativa C. Mas qual seria a fundamentação? Qual seria a justificativa? E como é que a gente pode, construir o nosso raciocínio para que o aluno chegue nesse ponto na prova? Quando a gente está falando ali de liberdade de expressão, participação democrática, então vamos inclusive para as nossas bases teóricas, exato, professor. No paradoxo de Popper, que ele fala sobre a tolerância, o que é o paradoxo de Popper? É entender que tolerância está em eu garantir o acesso à fala, a participação e a expressão de todos, porém eu não tolero o intolerante. Então, mesmo a tolerância, esse A com crase, tem que ter limites. E a gente vai para a própria liberdade de expressão. A liberdade de expressão, garantida a todos nós pela nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, prevista como um direito humano na Ordem Internacional da Declaração Universal de 1948, portanto, o direito de todos os seres humanos, sem distinção de qualquer natureza. Mesmo o direito humano ou um direito fundamental, que é quando ele é constitucionalizado, nenhum direito é absoluto. Então, todo direito tem que conhecer os seus próprios limites. E a gente conecta até com a nossa conversa aqui sobre ética. Quando Platão nos inspira ali, nos seus escritos, dizendo que ética é a busca pela virtude e busca é nós nos trabalharmos em prol de desenvolvermos conhecimento. E aí, conectando até com a fala maravilhosa do professor Bolognini. Por quê? Porque
educação inclusiva chega quase a ser um pleonasmo, né, professor? Sim. Porque educação que não inclui não é educação. Não é educação. Porque se a educação busca o conhecimento, e o conhecimento é entender, é conhecer o próximo, inclusive aquele que é diferente, aquilo que é diverso. Então, numa sociedade em que eu permita propagação de discursos de ódio ou, né, de intolerância, você permite que as pessoas passem a ser caladas, a liberdade morre. A partir do momento em que você educa para a diversidade, que você educa para a pluralidade, você também permite que as pessoas entendam que não existe apenas uma voz, que não existe apenas uma, né, forma de pensar, forma de agir ou forma de ser. Então, é entender que o meu direito termina quando o direito do outro começa, da mesma forma como ele. O ministro Flávio Dino, ele numa das entrevistas falou que a democracia tolera tudo, menos aqueles que lutam contra ela. Nós estamos aqui vivendo um momento, né, no mundo e particularmente no Brasil, de uma luta para que a gente mantenha a nossa democracia, né? Exatamente. E porque quando a gente fala de democracia, é o direito de nós termos voz na sociedade. É entender que cada indivíduo tem a sua liberdade e autonomia e como conjunto nós temos a autodeterminação dos povos. Então, a partir do momento que você busca um regime que impeça as pessoas de falarem, significa que, né, isso jamais vai poder ser, de alguma forma, garantido o direito dos indivíduos em sociedade. E aqui até fazendo, né, um vínculo com a própria noção de liberdade, Montesquieu nos ensina também na mesma linha de Popper, na mesma linha de Platão, né, no sentido de que liberdade está em se fazer tudo, vírgula, dentro do que a lei permite. Porque se eu puder fazer aquilo que a lei não permite, significa que outrem poderá vir a violar também os meus direitos. E educação inclusiva, Arnaldo, só para completar a brilhante fala da professora Carla, educação inclusiva não combina com o arrepio da lei. Educação inclusiva não combina com regimes totalitários que esmagam a liberdade das pessoas. Essa sua fala, Roberto, nos remete ao desafio, ao segundo desafio. É uma questão que está presente na prova dos cursos de direito, inclusive. Sim. E aí ela fala o seguinte: a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, adotada pela ONU e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, afirma que a deficiência resulta da interação entre as pessoas com limitações e as barreiras existentes no ambiente físico, social, atitudinal, e dessa forma a inclusão depende não apenas do esforço individual, mas da eliminação dessas barreiras pela sociedade. Pois não. Pergunta-se: explique de que maneira a promoção da acessibilidade, a eliminação de barreiras físicas, tecnológicas e sociais contribuem para o exercício da cidadania e para a efetivação dos direitos humanos? Professor, até meados da década de 80, aplicava-se no Brasil o modelo médico. Objetivamente, o que era isso? Se a pessoa tinha uma deficiência, ele era considerado uma pessoa doente. E o problema da deficiência não dizia respeito à sociedade. Tanto isso é verdade, que os deficientes, por exemplo, como eu, que prestei vestibular, nós tínhamos o mesmo tempo de avaliação que uma pessoa que enxerga. E a leitura braille, ela é mais lenta. Se você vai analisar um desenho, é mais lento do que uma pessoa que enxerga. Pois bem, nos Estados Unidos, na década de 90, e a Convenção de Nova York, que o Brasil é signatário, seguiu o modelo social. O que é o modelo social? O modelo social determina que a deficiência é uma característica que a pessoa tem, como a cor da pele, como a cor dos olhos, não é doença. E que o grande problema da acessibilidade está na sociedade. Cabe à sociedade se adaptar. E eu dou um exemplo rapidamente. Se um indivíduo que é surdo chegar numa repartição pública ou numa instituição privada e não tiver ali um intérprete de línguas, ele não vai conseguir se comunicar. Não obstante, se ele chegar no local e tiver um intérprete de línguas, a comunicação dele vai ser perfeita. Ou seja, não é a deficiência que o limita, e sim o ambiente, as barreiras que existem e que devem ser eliminadas a partir de uma informação efetiva, de uma cultura
pró-deficiente. E o que significa isso? Nós não temos que aplicar a igualdade formal, tratar igualmente todas as pessoas iguais, ainda que sejam desiguais. Nós temos que aplicar o artigo 5º da Constituição, a igualdade material, que é tratar igualmente as pessoas iguais e desigualmente as pessoas desiguais na medida de suas desigualdades. Por isso, muita gente critica, por exemplo, as vagas para concursos. Isso é uma discriminação positiva, na medida em que as pessoas deficientes foram, ao longo do tempo, privadas injustamente de concorrer a cargos como outras pessoas que não são deficientes. Então, há necessidade de uma discriminação positiva em concursos, em vagas de universidades, não só para o deficiente, para o negro também, que sempre foi discriminado, e posteriormente, quando a gente conseguir ter uma equivalência, um equilíbrio, ter uma inclusão efetiva, aí sim, todos concorrerem em pé de igualdade. Nós poderíamos passar horas conversando sobre essa temática. Essas temáticas são muito ricas. Eu agradeço a participação do professor Roberto, que não somente traz a temática como reflexão e discussão, mas é o que nós podemos dizer assim da memória, né? E é da vida a essa temática, né? A professora Carla também, enquanto mulher amazônida, né, Carla também, né, que também dá vida a essas temáticas de cidadania. E hoje, meus queridos estudantes, nós tivemos aí uma ampla reflexão sobre o que é ética, o que é cidadania, o que é inclusão, o que são direitos humanos. Nós queremos agradecer não somente os nossos convidados, mas também a você que ficou até agora conosco. E até a próxima. Se liga no ENAD.